Mestraço, tudo bem com vocês? Esse vídeo deveria ser um livro versus série, mas para isso ser feito, seria necessário que a Netflix tivesse feito uma adaptação de O Visconde que Me Amava, e ela não fez. Mas vai ser o quê? Um desabafo. Vamos aqui falar mal, então, da adaptação da Netflix. Calma, galera, vamos entender a diferença entre ser hater e falar os seus pensamentos, né? Eu já me expressei lá no Instagram com muita força de vontade, mas eu vou expressar aqui pra vocês os meus sentimentos com relação aos Bridgerton Stories. Porque diferente da primeira temporada, em que nós tivemos uma adaptação que não era totalmente igual, mas pelo menos buscava ter um conceito fidelíssimo ao do que eu, em O Visconde que Me Amava, a Netflix simplesmente decidiu criar o próprio roteiro. Então aqui eu já deixo uma informação importante pra você que tinha esperança que nem eu. A Netflix já falou que daqui pra frente ela vai adaptar do jeito que ela quiser, não precisa necessariamente seguir a ordem dos livros. Então assim, daqui pra frente você fã de Bridgerton como eu, pode lavar as mãos, que o que a Netflix vai fazer vai ser totalmente autoral. Em O Visconde que Me Amava, que eu fiz a releitura recente, com muito prazer, como eu traço o melhor clube de leitura do mundo, que se você não faz parte ainda, clique aqui embaixo e seja membro, a gente vai conhecer dois personagens importantes para nossa história. Anthony, que é o primeiro dos filhos, ou seja, o Visconde, e a gente vai ter também a maravilhosa dona de tudo, a Kate Shelford, que lá na série ficou com Kate Sharma, mas também tudo bem, né? Vou fazer o quê? No caso, o Visconde aqui no livro decidiu que vai se casar porque ele tem um trauma de infância que a Netflix ignorou completamente, e por coincidência ele acaba cortejando uma garota que chegou recentemente a Londres, que é a nossa querida Edwina, que é maravilhosa no livro, mas que na série a gente vai ter uma profunda raiva. Eles conseguiram estragar a relação de todo mundo na série, inclusive da Edwina e da Kate, que é uma coisa horrível de se ver. E a irmã mais velha dela, que é super protetora, é a Kate, e ela já tá considerada solteirona, ela também não quer mais saber de relacionamento nesse momento da vida dela. Mas tá lá, obrigaram ela a fazer a temporada e aí esperaram ao mesmo tempo a idade dela e a idade da Edwina ficarem parecidas para as duas debutarem juntas, já que elas têm um probleminha financeiro aí. Nada a ver com aquela história que criaram na série. E O Visconde que Me Amava, um livro maravilhoso, um dos melhores Bridgertons para mim. A gente vai ter a relação deles dois sendo desenvolvida com muito afinco. Por conta da fama dele de libertino, ela não quer que a irmã dela se relacione com o Visconde. E também a irmã dela percebe logo que eles vão ter aquela afeiçãozinha, que elas estão aquela coisa meio que estão se encarando, meio que vai dar certo. A Edwina conhece a irmã, né? Diferente da Edwina da série. E o Anthony, querendo ou não, vai ficar muito fixado e vai pagar com a língua do mesmo jeito do Mr. Darcy, porque no começo ele diz que acha ela nessas coisas, que ela nessas cores de beleza, mas depois ele fica, meu Deus, como que os homens nunca perceberam a beleza dela? E aí vai começar essa relação. No livro, a relação de romance entre eles é super bem construída, principalmente porque aqui não vai ser tão slow burn quanto foi na série. A série a gente praticamente não teve relação deles. E aqui a gente tem um momento especial, que é o momento da abelha, que vai forçar eles dois a ficarem juntos. Eles vão ter que se casar, porque as pessoas encontraram a boca dele nos lugares aqui, enquanto ele tentava sugar o veneno de uma abelha que tinha picado ela. O cara tava tentando fazer o bem. E aí lá na série ignoraram isso. E aí a gente vai ter o desenvolvimento. Só que a Kate nesse momento já tá meio que encantada e o Anthony já dá um corte seco nela e diz assim, eu não quero me apaixonar. A gente vai ter uma relação de amizade dentro do nosso casamento, que já é muito mais do que muita gente consegue dentro dessa época, mas eu não quero me apaixonar e eu não vou conseguir me apaixonar. E aí fica aquela coisa, aquela dor de cabeça, mas eles vão se casar, eles vão ter um relacionamento dentro do casamento. A gente vai ver tudo entre eles. Lá na série é outra coisa, é outra energia. Eu sei que eu fiquei muito chateada, me deu muita vontade de abandonar a série, muita vontade de abandonar a série, porque pra mim foi uma falta de respeito com os fãs da saga. Porque uma coisa é você dizer assim, ah não, vou fazer uma adaptação, mas eu vou ter que fazer mudanças, afinal eu vou adaptar pra TV uma história. E tudo bem, mas agora você criar um roteiro do zero. Julia Quinn só aprovou por causa de dinheiro. Julia Quinn só aprovou por causa de dinheiro, porque se eu só pegar os personagens, imagina ela. Lá na série a gente tem toda outra história, a gente não tem o desenvolvimento dos traumas deles bem relacionados. As cenas que são tão impactantes para os fãs, pra mim foi um desrespeito eles terem colocado com aquele desprezo. Parecia que era só pra dizer assim, não, tá aí. Tem uma cena da biblioteca quando eles finalmente vão se relacionar, que eles vão desenvolver o emocional de um com o outro por causa dos traumas que eles vão passar na infância. Eles simplesmente ignoraram, colocaram a Kate com um chiliquezinho de chuva e a gente sabe que não é isso que acontece. A cena da abelha foi ridícula, sendo que eles estão colocando essa abelha desde a primeira temporada, desde o primeiro minuto da primeira temporada tem essa abelha,
não custava nada eles terem feito pelo menos a cena da abelha boa. Aí vem me dizer, Júlia, mas era muito forte, era muito pesado. Gente, tinha colocado ali bem aqui que já era uma afronta à sociedade. E botaram muita coisa na primeira temporada pra vocês me dizerem que isso é uma afronta agora, né? Aí teve muito menos pega-pega, mas eu também acho que isso faz parte da história, porque também temos menos pega-pega nesse livro, combina mais com a personalidade da Kate e do Anthony nesse caso aqui. A gente tem realmente um libertino que é remido nessa história, mas a gente teve muito pouco Anthony libertino lá na série, né? A gente vê muito ele pagando as mulheres à vida, mas a gente vê pouco ele flertando com outras pessoas. E até tem uns momentos aqui que ele flerta, mas que ele deixa de flertar. Me incomodei muito com a série por conta de alguns fatores, que são eles criarem problemáticas inexistentes no livro, ou que deixou menos tempo de tela pro casal principal. Eles desperdiçaram a química do casal principal, porque aqueles atores são maravilhosos. Pra mim, eles são Kate e Anthony, mas eles não deram um roteiro bom pra aqueles atores, então eles não tinham muito o que fazer. Desperdiçaram, a gente não tem desenvolvimento de Kate e Anthony, eles quiseram realmente terminar a série antes do momento que termina o livro, mais ou menos na metade de onde termina o livro, então daqui pra frente pode acontecer qualquer coisa de fato. Eles acabaram com a amizade da Penélope e da Heloise, eu fiquei muito decepcionada com isso, porque é uma amizade linda de se ver. A gente teve quase nada da amizade da Daphne e da Kate, sendo que a Daphne é uma das poucas pessoas que entende a Kate, então é realmente frustrante a gente ver que não aproveitaram. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que a Daphne estaria, porque de fato ela participa em alguns momentos do livro que são definitivos. Mas tentaram colocar uma Daphne cupida e ela não é bem assim que ela parece, sabe? Mas pra mim, a pior coisa que eles fizeram foi porque eles criaram uma inimizade feminina não existente. Gente, a gente já tem tanta história que tem inimizade feminina, principalmente entre irmãs. E a gente já sabe que nessas histórias é uma coisa ruim de se ler. Por que onde não tem, vocês criam? Me diz, qual é a necessidade desse mundo de criar rivalidade entre mulheres e mulheres que são irmãs? Cara, a relação da Kate e da Edwina é uma coisa tão linda no livro, porque a gente vê que a Ed vê que a Kate tá se apaixonando e não quer admitir aquilo. Então a Ed já fica assim, vocês podiam ir lá, né? Tipo, vão! Em momento nenhum a Ed se apaixona pelo Anthony. Em momento algum isso acontece. Até porque todo tempo ela disse que queria um erudito. Eles transformaram nela numa menina fútil. E ela sempre disse, não, eu queria um erudito, eu queria uma pessoa que soubesse, eu queria uma pessoa que me acompanhasse nas leituras e tudo. E não tem, a gente não tem essa Ed. E aí você vai ficar com raiva da Ed, ou você vai ficar com raiva da Kate, porque a Kate vai estar talaricando a irmã. Mas não é assim que acontece. Então pra mim o mais frustrante foi a relação delas duas, que não, gente, não tinha por que vocês fazerem isso, Netflix, não tinha por que fazer essa inimizade. Desenvolveram uns plot que não precisavam, mas encheram linguiça ali, tudo bem, vou fazer nada, não vou brigar não. Pra mim o problema foi mexer nas relações interpessoais do pessoal desse livro aqui. Não tem condição, gente. O pessoal, a única galera que se entende, que tem um conceito bom pra gente narrar o livro, e eles fazem isso. E eu quero deixar registrado também outra reclamação, tá? Tempo de tela que o Newton teve, vocês meteram ele em um monte de post, vocês fizeram ele com um monte de coisa. Newton, quem não sabe, é o cachorro. Vocês botaram ele em tudo, pra vocês simplesmente ignorarem. Ele aparece, tipo, 2 episódios, assim, cenas, ele aparece em umas 3 cenas e na última cena. E eles esqueceram que o Newton tem um papel importantíssimo nesse livro. Ele tem vários papéis importantes, na verdade. E tiraram a cena do lago, tipo, botaram ele caindo, mas não foi o Newton o culpado. Ele foi muito pelo contrário, tinham que ter pedido desculpa pelo cachorro pelo que fizeram na série, que o Anthony topa no Newton e não foi bem isso que aconteceu. Tiraram o Newton subindo em cima da Mary, tiraram o Newton de tudo que tinham pra tirar, eles tiraram o Newton. Tiraram o Anthony brigando com ele. E o Anthony tem umas falas que são interessantes pra se colocar, que já tem no livro. E tiraram de lá. Tiraram a primeira vez deles, assim, as falas das primeiras vezes dele. E aí, vem Júnior, vamos fazer uma coisa mais leve. Mas a primeira temporada ninguém tava preocupado em fazer uma coisa leve e conseguiu seguir uma história. Tipo, a primeira temporada que tem problemáticas, todo mundo ignorou, né? Mas essa daqui que não tem problemáticas, vamos criar uma história diferente. Enfim, eu fiquei muito revoltada, eu não gostei da segunda temporada. E pra mim, a segunda temporada de Bridgerton é como se fosse o Percy Jackson, o filme. Só é bom pra quem ou não lê o livro, ou quem vai ver desassociando. Porque se você associar, você sabe que aquilo não é adaptação. Podem até chamar de boa série, mas eu não gostei nem como série, porque eu achei rasa. Eu achei muito rasa a segunda temporada. Se eu tivesse vendo, sim, por fora, sem analisar com o livro, eu já não teria gostado, porque eu não gosto desse negócio de criar rivalidade entre irmãs.
não gosto. Já acho que tem muita problemática com isso, não precisava. Eu não teria gostado porque eu não sou essas fãs de slow burn, vocês sabem. Também não gosto de rivalidade entre irmãs que botaram lá. Não gosto desses triângulos amorosos com família. Pra mim isso não dá certo. Os refrescos que vieram nessa segunda temporada de Bridgerton, com certeza foi a relação familiar entre os Bridgertons. Foi a única coisa que eles mantiveram boas. Colocaram o Benedict meio assim, feliz da vida. A gente teve o Colin mais participativo, mas as piadas ficaram todas pelo lado do Benedict. Colin ainda não é aquele Colin que a gente conhece bem-humorado. Já colocaram uma cena que a gente tem do primeiro livro do Colin, né, dos Segredos dos Colin Bridgerton, que é a Penny escutando, e quando ele volta de viagem isso acontecendo. Então, assim, eu não tenho expectativa nenhuma das próximas temporadas, eu não sei se eu vou continuar assistindo, mas como fã de Bridgerton, eu fiquei muito decepcionada com essa segunda temporada. Mas aproveita que vocês estão por aqui, se vocês viram essa temporada ou leram o livro, comenta aqui o que vocês acharam. Não esqueçam de ver os próximos vídeos, tem muita coisa por aqui. Beijinhos, até a próxima!